Olá, eu vim aqui para gravar mais um vídeo hoje e eu vou falar sobre a vida de José. A história de José é a história que mais se parece com a história de Jesus e eu vou mostrar isso nas escrituras. Eu vou ler Gênesis número 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ouça esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será o nosso rei? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como ele os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é esse? Por acaso sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se, e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó. Traga-me notícia deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele estava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi falar. Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: Um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de nosso sonho, o que será dos seus sonhos. Mas, quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água.
Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue." Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. "O menino sumiu, e agora o que farei?" Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: "Veja, o que encontramos não é a túnica de seu filho?" O pai a reconheceu de imediato e disse: "Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado." Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de panos de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. "Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho", dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Eu sei que esse capítulo é um pouco longo, mas eu queria mostrar para vocês o quanto a história de José é tão parecida com a história de Jesus. No versículo 2, diz que José, ele cuidava do rebanho dos pais dele. E nós sabemos que Jesus, ele é o nosso pastor, né? Então, ele é o nosso pastor e ele cuida do rebanho do pai. Ou seja, ele cuida dos irmãos, ele cuida de tudo aquilo que é do pai. E no versículo 3 diz o seguinte: Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos. Isso mostra também o quanto Deus ama Jesus. Deus ama Jesus acima de qualquer outra pessoa, porque Jesus é o primogênito do Senhor. Quando nós paramos para pensar nisso, a gente olha e percebe o quanto Jesus era valioso para o Pai e o quanto o Pai abriu mão de Jesus por nós. Jesus veio e sofreu todas as coisas para nos salvar. Não foi para se salvar, porque Jesus ele já estava no céu. Então, assim, o Pai ama muito Jesus. O amor do Pai é maior por Jesus do que a qualquer outro. No versículo 4, outra coisa, Jacó dá uma túnica, né? Uma túnica linda para José. E Jesus, ele tem a veste de justiça, né? Ele é justo, ele é tudo que é bom. Então, essa justiça que vem de Jesus, que é de Jesus, é que o Pai ama tanto, e o Pai, ele se agrada, né, de tudo que Jesus fez. No versículo 4, os irmãos de José odiavam ele. Por quê? Por que os irmãos de José odiavam ele? Porque eles tinham ciúmes, porque eles sabiam que o pai amava mais a José, né? E aqui os judeus também. Os judeus, eles odiaram Jesus, porque eles sabiam que Jesus veio do Pai. Não tinha como demonstrar diferente. E se nós olharmos,
Jesus, ele conta a parábola dos lavradores maus, e ele diz o seguinte, que os lavradores viram o filho e disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Isso significa que os judeus, na real, eles sabiam que ele era o Messias, sabia que ele foi destinado por Deus, mas eles não aceitaram Jesus. E eles planejaram matar Jesus, como eles conseguiram, mas o que eles não entendiam é que isso já fazia parte do plano de Deus. Que se eles recusassem a Cristo, eles perderiam esse reino para que os gentios fossem alcançados. E aí no versículo 7 diz também que o sonho de José, né, que o feixe de trigo de José ficou em pé diante dos outros e os outros feixes se curvavam diante de José. Isso mostra a realeza de Jesus. Isso mostra que realmente na frente de Jesus todo joelho vai se dobrar. Isso mostra a realeza de Jesus. Esse versículo, que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, pois ele está acima de todos, está em Romanos 14:11. No versículo 8, seus irmãos, odiaram porque ele contou, sobre o sonho. E mais uma vez mostra que Jesus governará sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. No versículo 9, pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Lembra da lua, das estrelas, que se curvavam também diante dele. Isso mostra uma passagem em Filipenses, que vai do Filipenses 2, versículo 9 até 11, diz o seguinte: o nome de Jesus está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso mostra que todos, sem exceção, todos vão se dobrar ao nome de Jesus e toda língua vai confessar. E isso mostra, que a lua, as estrelas, ou seja, toda a criação de Deus e tudo que Deus criou vai se dobrar ao nome de Jesus. No versículo 13, ele fala que José se apronta para ver os seus irmãos. E realmente, em Hebreus 10, do versículo 9 a 10, fala que Jesus se apresenta para fazer a vontade do Pai. Ou seja, ali é como se José se apresentasse: estou pronto, pode me enviar porque eu vou lá ver os meus irmãos. No versículo 18, mostra o quanto os judeus realmente reconheceram que ele era o Messias. Diz assim no versículo 18 do capítulo 37 de Gênesis: quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram de uma forma de matá-lo. Ou seja, eles viram ele de longe, eles sabiam que era o seu irmão, eles sabiam que ele era Jesus, que os judeus sabiam que era Jesus, porque ninguém poderia fazer os milagres que Jesus fez sem o poder de Deus atuando através de Cristo. No versículo 24, a cisterna vazia e sem água. O que é um buraco no chão? Ele serve para quê? Ele serve como cova. Ali eles jogaram José ali naquela cisterna como se eles tivessem realmente sepultado José. E quem foi colocado numa cova? Jesus, Eles matam Jesus e eles colocam numa cova. Isso simboliza a cova que Jesus foi colocado. E eles vendem o irmão, ou seja, e quem dá a ideia de venda do irmão? Judá.
Judá é quem dá a ideia de vender o irmão por 20 moedas de prata. E Judas é quem vende Jesus por 30 moedas de prata. Arrancaram a túnica. No versículo 23 diz que arrancaram a túnica de José, deixaram ele nu. Assim fizeram com nosso Senhor Jesus. Tiraram as vestes dele, deixaram ele nu. No versículo 31, diz que eles mataram um bode, mergulharam a túnica de José e enviaram ao Pai. Esse é o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Apesar de aqui estar simbolizando por um bode, ele foi o cordeiro que morreu para nos salvar, para nos dar vida, para nos perdoar. Então isso simboliza a morte de José para o seu pai. Para o seu pai, José morreu, né? E ele entrou em luto. Então todas essas coisas ligam muito à história de Cristo. José, quando vocês leem as Escrituras, ele é o que mais se parece com Jesus. E digo mais, tem coisas que na história de José que irão se repetir e que é como uma profecia que irá se cumprir. Deus diz na palavra dele que o fim está descrito desde o início. Isso simboliza que tudo foi escrito e foi escrito de uma maneira a profetizar sobre Jesus, que ele viria uma primeira vez, ele seria morto, ele ressuscitaria. E de uma próxima vez que ele viesse, ele vem para buscar os seus. Então, era isso que eu queria falar sobre José. Eu gostaria muito que vocês lessem novamente, que vocês prestassem atenção em tudo o que eu disse e buscassem na Bíblia todas as passagens e vocês percebam, sabe? Olhem as Escrituras e vejam Jesus nela, porque é assim que nós aprendemos mais sobre ele, sobre o caráter de Jesus, sobre como Deus vê tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. E a gente consegue conhecer o caráter de Deus nas histórias. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa passagem, porque eu amei. Eu vi cada detalhe dela, eu vi cada pedacinho dela ter o Senhor Jesus. E eu gostaria muito que vocês estudassem essa parte e vissem Jesus assim como eu vi. Deus abençoe vocês. Até a próxima.